Ao longo da história e hoje, nos tempos modernos, nós, seres humanos, tivemos que enfrentar e sobreviver a desastres provocados por nós mesmos, e desastres provocados pela natureza. As consequências desses desastres nem sempre incluem apenas operações de reconstrução e ajuda humanitária. Existem lutas contínuas contra a desinformação e as teorias da conspiração que inevitavelmente surgem após esses desastres. E falaremos agora sobre algumas dessas teorias conspiratórias. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Raubizar, o canal que trará sempre os fatos mais bizarros e curiosos que acontecem ao redor do mundo, e fora dele. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para sempre ficar ligado nos novos vídeos. Aproveita e taca o dedo no like para ajudar nosso canal. Hoje falaremos sobre 9 teorias de conspiração sobre desastres. Mas antes disso, saliento que as informações foram retiradas da própria internet, como o próprio título diz, são teorias. Então bora! Número 9. As bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki foram feitas para iniciar a Guerra Fria. Em 6 de agosto e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos lançaram 2 bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki. Mais de 220 mil pessoas morreram nos bombardeios, a maioria civis. Em 15 de agosto de 1945, o imperador do Japão, Hirohito, anunciou a rendição do país por conta do poder extremamente destrutivo das novas e bárbaras bombas. Seu discurso de rádio também sinalizou o fim da Segunda Guerra Mundial. Os bombardeios deixaram as 2 cidades japonesas irreconhecíveis e deixaram corpos enterrados sob montes de escombros e cadáveres em decomposição por todos os lados. Aqueles que sobreviveram aos bombardeios iniciais, logo começaram a sofrer envenenamento por radiação. Eles morreram em uma agonia terrível, pois apenas 2 dos 28 hospitais de Hiroshima ainda estavam de pé, e muitos médicos e enfermeiras foram mortos durante os bombardeios. Em 2005, 2 historiadores nucleares chamados Peter Kuznick e Mark Selden, surgiram com uma teoria polêmica que afirmava que os bombardeios devastadores foram realizados para iniciar a Guerra Fria, e não para terminar a Segunda Guerra Mundial. Eles continuaram dizendo que o presidente dos Estados Unidos na época, Harry Truman, queria impressionar a União Soviética e, como tal, era culpado de um crime contra a humanidade. Peter Kuznick e Mark Selden também afirmaram que outro dos motivos de Truman era limitar a expansão soviética na Ásia. Kuznick também foi inflexível quanto à rendição do Japão, por conta de uma invasão soviética após o bombardeio, e não pelas próprias bombas. E aí? O que vocês acham? Talvez não seja uma total inverdade. Número 8. Israel tentou iniciar uma guerra nuclear bombardeando Fukushima. Em 11 de março de 2011, um terremoto poderosíssimo de 9 graus na escala Richter devastou a ilha Honshu, do Japão, resultando num tsunami com fortes ondas de até 9 metros de altura. O tsunami causou grandes explosões na usina nuclear de Fukushima. Os funcionários relataram inicialmente que os geradores de reserva da usina foram danificados. Todos os 3 reatores da usina foram desligados com sucesso, mas a perda de energia fez com que seus sistemas de resfriamento falhassem nos dias que se seguiram. Em 15 de março, 3 explosões abalaram a instalação, liberando altos níveis de radiação. Os residentes nas áreas próximas foram evacuados e os trabalhadores da fábrica continuaram a tentar resfriar os reatores. Os níveis de radiação aumentaram nos suprimentos de água e comida e o oceano foi contaminado por iodo 131. Em 2012, o ex-analista da Agência de Segurança Nacional, Jim Stone, declarou que acreditava que todo o desastre de Fukushima foi um ato de guerra nuclear instigado pelo governo de Israel. Em sua teoria, afirma que o terremoto no Japão foi na verdade uma explosão nuclear detonada por Israel em uma tentativa de impedir o Japão de enriquecer urânio para o Irã. Ele também afirmou que Israel estava descontente com os rumores de que o Japão e o Irã estavam trabalhando juntos na tecnologia nuclear e retaliou escondendo uma arma nuclear próxima à costa do Japão. Ele continuou dizendo que quando um, entre aspas, pequeno terremoto atingiu o Japão em 11 de março, Israel aproveitou e detonaram a arma que haviam escondido no mar, criando assim as ondas do tsunami que levaram ao desastre de Fukushima. Nossa! Raubizar, Raubizar. Número 7. O naufrágio do navio britânico Lusitânia foi planejado. Em 7 de maio de 1915, um submarino alemão torpedeou o navio a vapor de propriedade britânica, o Lusitânia. O ataque matou 1.195 pessoas e os eventos decorrentes dessa tragédia levaram os Estados Unidos a entrar na Primeira Guerra Mundial. O Lusitânia foi secretamente remodelado para a guerra, mas continuou a ser um navio de passageiros. Os comandantes navais alemães perceberam no início de 1915 que os navios mercantes e de passageiros continham armas que estavam sendo transportadas da América para a Europa.
A Alemanha passou a declarar as águas que cercam as ilhas britânicas uma zona de guerra e acabou quebrando as leis navais quando o submarino alemão torpedeou o Lusitânia. Ao longo dos anos, várias teorias da conspiração vieram à tona. Isso inclui Winston Churchill, então primeiro Lorde Almirantado na época, planejando esse desastre apenas para fazer com que os Estados Unidos entrassem na guerra. Alguns teorizaram que o Lusitânia teve seu nome obscurecido e foi navegado deliberadamente em direção ao submarino, para causar o incidente. Essa teoria foi usada para se ligar à teoria de Winston Churchill e também a uma outra que afirma que a empresa Cunard, responsável pela embarcação na época, baixou os preços dos ingressos para garantir uma alta contagem de cadáveres. Bizarro, hein, pessoal? Número 6. Ucrânia é responsável pela tragédia do voo MH17. A Malaysia Airlines ainda estava se recuperando da tragédia relacionada ao voo MH370, quando um novo desastre aconteceu em 17 de julho de 2014. O voo MH17, um voo de passageiros de origem de Amsterdã para Kuala Lumpur, estava sobrevoando o leste da Ucrânia quando foi derrubado. Todos os 283 passageiros, incluindo 80 crianças e 15 tripulantes, morreram. A investigação que se seguiu revelou que o avião foi atingido por um míssil russo Buk, causando sua queda. Também foi descoberto que as evidências mostravam que o míssil havia sido disparado de um campo controlado por separatistas apoiados pela Rússia. Em junho de 2019, 4 homens foram acusados dos assassinatos dos passageiros e tripulantes. Também em 2019, o líder do FVD, Fórum voor Democratie, em português, Fórum pela Democracia, partido político conservador, nacionalista e eurocético dos Países Baixos, Thierry Baudet, afirmou acreditar que a Ucrânia poderia estar por trás do incidente. Ele questionou a independência da equipe de investigação conjunta e argumentou que cabia ao juiz decidir quem era o responsável, em vez dos líderes políticos que buscavam culpar a Rússia. As teorias da conspiração anteriores chegaram a afirmar que a Ucrânia derrubou o avião, pensando que era o jato presidencial de Vladimir Putin, enquanto o outro boato dizia que, como é o caso de muitas tragédias, os Illuminati orquestraram o incidente por causa de seu amor pelo número 7. Portanto, eles garantiram que um Boeing 777 com o número MH17 fosse abatido no 7º mês de 2014. Esse é bem teoria da conspiração, não é mesmo? Número 5. O tsunami da Indonésia foi causada por uma bomba nuclear. Em 26 de dezembro de 2004, a falha entre a placa da Birmânia e a placa da Índia sofreu uma ruptura, resultando no terremoto conhecido na comunidade científica como Sumatra Andaman. Este terremoto submarino chegou a uma magnitude impressionante de 9,3 na escala Richter. Isso ocasionou ondas de tsunami de até 30 metros, deixando mais de 227 mil mortos em 14 países. Os tremores secundários do terremoto duraram quase 4 meses. A última fatalidade registrada foi em Royals, perto da cidade do Cabo, na África do Sul. Apenas 11 dias após o desastre, os teóricos da conspiração já haviam levantado suas próprias suspeitas. Eles fizeram perguntas como por que os Estados Unidos desdobrariam um navio de guerra se não houvesse uma guerra para travar. Será que o tsunami na verdade foi desencadeado por uma bomba nuclear dormente da Segunda Guerra Mundial? Número 4. A explosão de Halifax foi uma declaração de guerra. Em 6 de dezembro de 1917, um navio de munições explodiu no porto de Halifax, na Nova Escócia, Canadá, matando quase 2.000 pessoas e ferindo cerca de 9.000. A explosão destruiu mais de 1 milha quadrada, equivalente a aproximadamente 2,5 quilômetros quadrados, da cidade de Halifax. A explosão ocorreu depois que o navio a vapor norueguês, IM, saiu do porto e colidiu com o navio a vapor francês Mont Blanc. O Mont Blanc estava carregado com 2.925 toneladas de explosivos e explodiu após pegar fogo durante a colisão. Enormes ondas de 18 metros de altura seguiram a explosão, destruindo mais de 1.600 prédios e fazendo com que o navio IMO ficasse preso na costa. As notícias da época expressavam dúvidas sobre se foi realmente um acidente e falaram em algo mais sinistro, que uma sabotagem havia ocorrido. As teorias da conspiração cresceram com o passar do tempo, como rumores de que espiões alemães estariam envolvidos no desastre. A explosão foi repentinamente vista como uma declaração de guerra, fazendo com que alemães fossem atacados nas ruas de Halifax em retaliação. Número 3. O governo dos Estados Unidos criou um enorme tornado. O Tornado Mori de 2013 foi um monstro EF5, escala Fujita melhorada 5, que são tornados que alcançam ventos de mais de 330 km por hora. Ele liberou mais energia do que a bomba atômica de Hiroshima.
Os meteorologistas usaram medições em tempo real durante os quase 40 minutos em que o tornado causou estragos e estimaram que a energia liberada foi de até 600 vezes mais do que a da bomba que destruiu a cidade japonesa. Depois que o tornado tocou o solo no noroeste de Newcastle e abriu caminho através da cidade Murray, Oklahoma, 24 pessoas ficaram mortas, 212 feridas, com danos equivalentes a 2 bilhões de dólares. Logo começaram a circular rumores, alimentados por Alex Jones do InfoWars, dizendo que o governo americano estava por trás dos ataques meteorológicos. Em seu programa de rádio, ele afirmou que, embora não estivesse 100% certo se uma arma meteorológica era a culpada pelo desastre de Mori, ele queria alertar sua audiência de que o governo tinha capacidade de, abre aspas, criar e orientar grupos de tornados, fecha aspas. Que história bizarra, hein? Número 2. Lasers foram usados para iniciar incêndios florestais na Austrália. A temporada de incêndios florestais devastadores da Austrália finalmente chegou ao fim em 31 de março de 2020, mas não antes que milhares de casas, cerca de 1 bilhão de animais e enormes áreas selvagens fossem destruídas. 33 pessoas perderam a vida durante os incêndios que duraram de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. 3.000 casas foram danificadas ou destruídas e milhares de pessoas foram forçadas a evacuar suas moradias. A Austrália, durante os incêndios, registrou a pior poluição do ar em sua capital com um índice de qualidade do ar 23 vezes superior ao que é considerado perigoso. Esse desastre não escapou aos teóricos da conspiração e uma teoria muito estranha veio à tona em janeiro de 2020. Muitos australianos estão convencidos de que lasers estão sendo usados para iniciar incêndios florestais intencionalmente. Acredita-se que a razão por trás do incêndio criminoso seja uma forma de inaugurar uma nova rede ferroviária. Número 1. Explosão em Beirute foi causada por uma bomba nuclear. Quando uma explosão atingiu o centro de Beirute em 4 de agosto de 2020, suas consequências deixaram 190 pessoas mortas, 6.500 feridas, e cerca de 15 bilhões em danos. Logo ficou estabelecido que a explosão, que pôde ser ouvida em Chipre a mais de 250 quilômetros de distância, foi o resultado de nitrato de amônio armazenado no porto de Beirute. Logo depois, as teorias da conspiração começaram a inundar a internet. Alguns afirmam que esta não foi uma explosão comum, mas que um drone americano teve algo a ver com isso. Outros estão convencidos de que a explosão foi causada por um ataque de míssil, como parte de uma conspiração para mergulhar o Líbano na guerra civil. Outra teoria diz que os caças israelenses causaram o desastre. Postagens virais na mídia social alegaram que uma fábrica de fogos de artifício explodiu, enquanto outros sugeriram que uma bomba nuclear foi detonada porque havia uma nuvem semelhante a um cogumelo visível em algumas imagens após a explosão. Quanta coisa, hein, pessoal? Então era isso. Se gostou, taca o dedo em inscrever-se e deixa um joinha. Sugestões de novos vídeos são bem-vindos no campo de comentários. Um abraço do canal Raul Bizarro. Fui.